queridas irmãs, queridos irmãos, o programa O Espírito da Letra está começando e nele nós analisamos a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Temos aprendido tantas coisas importantes para a nossa vida pessoal, as coisas ligadas à nossa mente, ao controle, ao domínio do pensamento, aos problemas que surgem quando nós não aprendemos a fazer isto. Então você pode acompanhar conosco, porque hoje estaremos indo para o capítulo 7º, o chamado Processo Redentor. Você pegue o seu livro, pegue o seu texto, que às vezes você baixou pela internet, e acompanhe, porque nós vamos ler com calma e vamos tentar tirar o espírito da letra, ok? Nós vamos então agora para a nossa sala de leitura e eu espero você lá. Vamos então acompanhar o texto que você está vendo na tela. Diz André Luiz: retirando-nos do hospital, na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente disse: não temos tempo a perder, André. Efetivamente, o trabalho de socorro àquela enferma querida nos havia absorvido, consumido algumas horas. Nosso esforço, continuou prestativo, tem por especial escopo, tem por objetivo especial impedir que os processos tendentes à loucura se consumem, que aconteçam, que se concretizem. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o fim de uma longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, os casos puramente orgânicos, principalmente, maiormente, em se tratando da invasão da sífilis. A sífilis, aquela doença sexualmente transmissível que nós conhecemos, quando a sífilis se estabelece na matéria cerebral, ela produz disfunções que beiram a loucura. Referimos-nos aqui aos dramas íntimos da personalidade prisioneira do retraimento, da introversão, ou do desequilíbrio, ou dos fenômenos de involução, de retrocesso pelas tragédias passionais, aquelas que as pessoas viveram com suas paixões exageradas. Episódios esses que deflagram, que disparam no mundo e que ao longo de todas estas épocas surgiram aos milhares, todas as semanas. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, do homem comum, onde nós nos encontramos agora, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível, é fundamental amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração dos espíritos. Sem dúvida, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço nesse particular. Se encarregou a ciência de superintender, de supervisionar o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes, os fenômenos que estão ligados à zona física, se incumbiu, se encarregou a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-a nos valores intelectuais, confiou, relegou à religião a tarefa de velar, de zelar, de cuidar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de elevação. A crença religiosa, entretanto, principalmente nos últimos anos, tem se revelado incapaz desse cometimento, dessa realização. A ela falta pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta como uma árvore gigantesca em seus ramos refertos, em seus ramos cheios de teorias e raciocínios, abrigando as inteligências encarnadas, a religião, por sua vez, subdividida em numerosos setores, dá uma ideia de ser uma erva raquítica, uma erva franzina, que está murchando, definhando no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam, que sobrecarregam os círculos da fé. Se para investigar o conhecimento basta o valor intelectual, basta a inteligência, o problema religioso exige, demanda
altas possibilidades de sentimento. A ciência requer observação e persistência. Já o pensamento ou a religião implica vocação para a renúncia. Em vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões, multidões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram, se esforçam em toda parte, socorrendo aqueles que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. É forçoso, é necessário convir, é necessário admitir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos irmãos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Verificando uma pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, eu aproveitei a brecha e perguntei: como se opera, como se realiza, entretanto, essa administração desses auxílios? De maneira indiscriminada, de forma aleatória, sem nenhum critério? E Calderaro me respondeu que não, que o senso, o sentido de ordem nos preside, nos governa a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessora, a força suplicante, aquele que está pedindo, que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições, aquelas solicitações declaradas, que provenha da zona superior ou surja do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é ela a prece a rigor, o ascendente, o causador das nossas atividades. Eu me dispunha a formular certas perguntas oriundas de velhas compreensões, concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo-me a ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmamente: aqui, André, não estamos nos referindo a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O rótulo, o dístico, não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua elevação, em sua subida, em sua ascensão à zona divina, aduzindo, trazendo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Não importa qual a religião, nós atuaremos sempre. Nosso problema não é de favoritismo, mas de espiritualidade superior, graças à união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Bom, a essa altura das lições, que eu recebia em forma de palestra rápida, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia, que se fazia notar pelo jardim bem cuidado em toda a volta. E aí ele me disse, Calderaro me disse: temos aqui, André, incansável, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, eu assisto a sua mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela ligado, preso, encadeado há muitos séculos, a razão, o equilíbrio mental da mãezinha está periclitando, está em perigo. Prendem-se um ao outro por laços, por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, em horário pré-determinado, nós nos valemos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Admirando a ordem instituída para os quefazeres, para os trabalhos do nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara, onde um magro doentinho repousava, choramingando. Ao lado dele, duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo,
pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino, doente, inspirava piedade. Deixaram então André Luiz e Calderaro o atendimento de Cândida no hospital em que a filha Julieta e o Paulino se reencontraram para as tarefas da construção de si mesmos pelo casamento. Agora, André e Calderaro vão atrás de um garotinho, está muito doente, está um corpo disforme, mas vão para atender a mãezinha. A mãe está em estado crítico, está em desequilíbrio, está perdendo a noção do que realmente representa a encarnação daquela criança. É o primeiro filho. Esse filho nasceu desconjuntado e tem alguns perseguidores. E por causa de todos os esforços que os pais fazem sem conseguirem mudar muito a natureza do sofrimento do filho que amam, os espíritos amigos estão atuando para fortalecer a mulher. E é isso que ele nos está contando neste pedaço do capítulo 7º. Há uma quantidade muito grande de espíritos que vêm, e vêm em função da oração dos que pedem. Não é em função de serviços que impuseram a eles do plano superior, não. O que define a ajuda, você viu lá no texto, é aquela característica de quem está pedindo. E isso que faz com que os espíritos, nestes casos, possam atuar de forma mais direta, porque já o querer sincero representa estar aberto para o que vai receber. Né? Interessante isto. Nós não damos muito valor à prece, não é mesmo? Nós não achamos que é apenas um ato ritualístico, um negócio meio de mágica. De vez em quando faz, de vez em quando não precisa. E esquecemos que é a partir da nossa solicitação e dos nossos esforços para a melhoria que nós encontramos a resposta do plano espiritual às nossas súplicas. Na segunda parte, nós vamos conhecer melhor a tragédia dessa família. Eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o estudo do capítulo 7º do livro No Mundo Maior. No bloco anterior, nós vimos que Calderaro começou a explicar o problema que eles iriam atender. Um garoto deformado, pequeno, raquítico, em uma casa, cercado de carinho da mãe e do pai, que também sofrem muito. E a mãe, com a tragédia do filho, está podendo passar bem perto do desequilíbrio mental. Está sendo atendida, porém, pelos espíritos amigos que querem evitar este problema. Então, agora na segunda parte do nosso programa, vamos conhecer um pouco mais do que gerou esta situação no panorama de vida desse garoto. Vamos para a nossa sala de leitura e a gente já vai acompanhar o texto. Vamos lá? Então, diz o Calderaro ao André: esse menino é paralítico de nascença. O primeiro filho, o primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova. Disse Calderaro, apontando para o menino. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal. Quase nada escuta da esfera dos homens. Porém, psiquicamente, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa, dura pena, lavrada, escrita em verdade por ele mesmo. Como que ele pode ter escrito esta pena? Ele vai contar aqui. Há quase 2 séculos, há quase 200 anos, decretou a morte de muitos compatriotas numa revolta, numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado, separado da carne, inomináveis, indescritíveis, suplícios e torturas. Isso naturalmente depois que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, estava se achando poderoso. Mas depois que ele morreu, aí ele passou por apertos terríveis. De todas as suas vítimas, inúmeras já lhe perdoaram os crimes.
Muitas, contudo, continuam a segui-lo, obstinadas, persistentes, anos afora. A malta, o bando, outrora denso, rareou, foi diminuindo pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas asperamente vividas, acremente enfrentadas, em sombrias e dantescas, horrorosas furnas, onde o sofrimento se encontra, o desgraçado aprestou-se, ele se preparou para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo ele se encontra faz muitos anos. A paisagem era triste e comovente, enternecedora. O doente, de ossos enfesados, raquíticos e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir grutos e sons guturais, aqueles que vêm como se fosse de uma fera, de uma esfera subhumana, sem articulação. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei ao olhar o menino que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios, de macacos, um pouco aperfeiçoados. E então, Calderaro me explicou: sim, André, o espírito não volta ao passado em hipótese alguma. Entretanto, as formas com que ele se manifesta, aquelas aparências podem sofrer degenerescência, podem degenerar, de modo a facilitar os processos de regeneração. Todo o mal e todo o bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que ele se dedicou, a que ele se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado, quase que consumido pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo da consciência, chora e se debate sob o espinho, o aguilhão das lembranças, das reminiscências torturantes que lhe parecem intermináveis. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se também obscurecidos, obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo, não sabe o que fazer. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais ele deliberadamente ofendeu, açoitam-lhe, vergastam-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais elevada do ser, a zona do lobo frontal, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo central, que é o campo do esforço presente, no córtex motor. Isto é, na altura da região em que localizamos as energias motoras. Isso porque os adversários implacáveis, intransigentes, apegando-se a ele através da influência direta, obrigaram-lhe a mente a descer à região dos impulsos automáticos, no império dos instintos. A lei permitiu que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta do nosso infortunado, desse irmão infeliz, fora igual ao do jaguar, daquela onça que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves diante do eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente olhou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: "Você compreendeu?" Como eu desejasse, diz André, me ver suficientemente esclarecido, ele queria que eu ficasse totalmente esclarecido, ele acrescentou: "Veja, André, do ponto de vista espiritual, este pobre doente não regrediu, continua sendo um ser humano.
Mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo espezinhado, que foi desprezado, escarnecido, zombado, e foi atrasado, retardado. Semeou o mal e agora o está colhendo. Ele traçou um audacioso, um destemido plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o Pai lhe conferira. Concretizou o deplorável, o detestável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. No presente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno que o auxilia a se refazer, ao fim de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam ali, pretendia perguntar alguma coisa relativamente a estas almas, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos e disse: também estes, André, esses míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança. Como o nosso enfermo é um remanescente, é um sobrevivente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe, após a enorme matança no mar da vida, aonde se perderam por muitos anos, por serem incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência, dessa existência terrestre, com um corpo, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu, com Jesus, o valor do sacrifício. Em breve, André, de acordo com o programa redentor, já delineado, já escrito, estes dois vão ingressar aqui neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias para ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. As negras algemas do ódio serão transformadas em alvinitentes, branquíssimos liames, branquíssimos laços de luz, nos quais resplandecerá, refulgirá o amor eterno. Chegado a esse tempo, a força do perdão vai restituir nosso doente à liberdade. Ele largará como um pássaro feliz esse mirrado, esse definhado corpo físico, sufocante prisão do crime e suas consequências, onde ele se debateu por quase 2 séculos. Até lá, é importante zelar, é importante cuidar com empenho pela valorosa mulher que é esta, Vestalina, imaculada, pura, Vestalina, senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Bem, nós vemos que coisa interessante, não é? Quase 200 anos. Vamos meditar um pouquinho? Considerando que esta obra também tem mais ou menos 70 anos, desde quando foi escrita, se você voltar mais ou menos 200 anos, ou quase 200 anos, por volta de 150 anos, 1847, 1789. Engraçado, não é? 1789. Há quase 200 anos. A Revolução Francesa, guilhotina, perseguição. Será que se trata de alguém daquela época? Que se deixou levar pelo poder e passou a perseguir? Porque esta é uma característica muito marcante deste evento. Nossa, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Né? A gente não pensa em muita coisa quando às vezes está lendo só por poder correr os olhos sobre as letras e guardar o livro depois dizendo, esse eu já li. Não, vamos pensar. Agora está numa situação terrível, não é? Por quê? Porque ninguém engana a lei. Pode passar o tempo, mas a lei vai sempre cumprir o seu objetivo.
Na terceira parte, logo a seguir, nós voltaremos para continuar a entender o porquê que ele está passando por isso, ok? Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com a continuação do capítulo 7º, que nós vamos ver que se trata de um sofrimento redentor, de um resgate, e que esse menino de quase 8 anos agora tem que enfrentar. Calderaro, no nosso bloco anterior, estava contando quem ele era. Ele era um líder de uma revolução civil, de uma insurreição, mandou matar muita gente que era sua adversária, e agora está sofrendo. Por quê? Porque ainda 2 dos seus inimigos ainda o perseguem. Mas a sua mãe vai aceitar esses 2 como seus filhos no futuro. E então os 2 vão nascer e os 2 vão começar a amar aquele irmãozinho que está doente, por força dos ensinamentos da própria mãe. E aí, quando isso já acontecer e eles orarem juntos pedindo pela saúde do irmãozinho, aí então chegou a hora do rapaz voltar para o outro lado da vida. Então agora nós vamos para a nossa sala de leitura dar continuidade ao capítulo para entendermos melhor o que está acontecendo. Vamos lá? Vamos lá. Bem, diz o texto que você pode acompanhar conosco. Mal terminava Calderaro de elucidar estas coisas, de explicar-me isto, quando um dos carrascos, um dos verdugos desencarnados, se moveu e com a mão direita tocou o cérebro do doentinho, do menino que estava na cama, enquanto que o assistente determinou que eu examinasse os efeitos deste contato. De imediato, extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das suas mãos, estrias, linhas negras de substância semelhante ao piche, que atingiam o encéfalo, a parte interna do crânio do pequenino, acentuando nele as impressões de pavor. Eu então olhei ao assistente com um olhar interrogativo e ele me informou: André, se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes, dardos de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex motor abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, do gânglio basal até o resto, propriamente dito, arquivamos lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviço do presente, no córtex motor, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias atuais que estão passando. Essa situação, que derivou da culpa, o obriga, o compele a sair desta zona e descer mentalmente, refugiando-se na zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raspando, aproximando-se pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Ele quase se parece com um bicho, está dizendo Calderaro. Ele deixou a esfera dos fenômenos do presente para chegar aos fenômenos do passado, onde ele arquivou as suas lembranças. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repare, olhe o cosmo, o mundo orgânico. O doentinho, da aflição em que se mergulhara, passou a contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino mostrava indefiníveis perturbações. Compadecido, com muita pena dele, o instrutor inclinou-se sobre o doente e disse: os raios destrutivos alcançaram-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala,
dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação se tornou crônica, se tornou duradoura, pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Então ele fez um intervalo significativo e tornou a dizer: examine a conduta do enfermo. Então, colocando minha visão na mente dele, na extrema região dos impulsos automáticos, lá na parte do gânglio basal, seu padrão de comportamento é efetivamente sub-humano. Volta a viver estados primários dos quais a sua individualidade já saiu, já emergiu há muitos séculos. Ele não está mais nesse estado. Em outros casos menos graves, a medicina atual se utiliza da terapêutica do choque como o experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. A nós, entretanto, cumpre reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que ajudam os médicos diligentes, aplicados e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente, ao mesmo tempo, em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de se desejar, em virtude da necessidade de guardar-se na medicina terrestre em um campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Entretanto, André, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia, que é a diminuição da taxa de glicose no sangue provocada pela invasão da insulina, que é um tipo de hormônio para compensar a queda daquele estado geral de defesa do organismo para o combate do açúcar, não é? Que tanto o choque quanto a insulinoterapia constituem apelos vivos, como se fossem gritos aos centros do organismo perispiritual, convocando-os ao reajustamento e induzindo, compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo de regeneração. A bem dizer, André, é de notar que esse recurso, que socorrer-se dessas reservas profundas do cosmo psíquico, não é novidade, não é de agora. No passado, as vítimas da loucura eram conduzidas a um poço de víboras, a fim de que a aborrível, a terrível comoção, o susto, o choque, operasse uma transformação súbita, imediata da mente desequilibrada. Acontece que desde a remota antiguidade o homem compreendeu intuitivamente que a maioria dos casos de alienação, de perturbação mental, decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. A alma se afasta da realidade, a alma quer se esconder fora da verdade. E, continua Calderaro, em nosso campo de observação mais clara, podemos acrescentar, podemos adir que todo desequilíbrio procede do afastamento da lei. Quando o homem afasta-se da lei, ele entra em processo de desequilíbrio. Calderaro ficou silencioso por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando: neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria, não provocaria nenhuma vantagem. Estamos diante do eclipse, o obscurecimento total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. Aqui, a correção, a retificação pede tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é depósito, é repositório de forças vivas, como o veículo físico de manifestação, o nosso corpo, que nós possuímos como forma de existir, enquanto nós viajamos pela crosta planetária. Não estamos, porém, diz André, depois de ouvir Calderaro, nós não estamos, porém, de um caso
típico do mongolismo, da síndrome de Down? O assistente respondeu sem se embaraçar, sem se perturbar, e disse o seguinte: acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causa apenas fisiológica. É raro que uma causa dessa seja só orgânica. Impossível é desconhecer na esfera carnal a simetria, o paralelismo entre o psíquico e o físico. Há uma simetria. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia, da doença, da alma, o envoltório, o corpo de carne. Nem menosprezar a colaboração dos estudiosos do corpo, dos fisiologistas abnegados, que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, André, que analisamos agora o domínio das causas. Enquanto os médicos vão estudar os efeitos, vão tentar, através do eletrochoque, da insulinoterapia, causar um impacto nos neurônios para eles voltarem a funcionar depois de terem sido sacudidos, nós do lado de cá, André, fala Calderaro, estamos na ordem das causas. Eles estão estudando os efeitos. Então, estas duas coisas, corpo e espírito, têm que ser analisados em conjunto para que se possa diagnosticar e tratar de forma eficiente aquele espírito que está passando por isso. E ele construiu isso para ele próprio. Com todo o seu erro, a sua crueldade, ele desajustou-se. Então ele precisa fazer o esforço, porque somente o tempo, no caso dele, não a insulinoterapia, nem o choque, só o tempo vai fazer com que ele se reerga. E isso é preciso, pelo menos, entender como um convite aos que estão, como estamos nós todos aqui lendo e aprendendo, a furtarmos-nos de todos os caminhos que não sejam construtivos. Mesmo que fiquemos ricos, mesmo que tenhamos poderes, todos estes poderes e riquezas terão que ser devolvidos a hora que o corpo for endereçado para a cova. E aí vai restar só o que você fez. Não quanto você teve, não qual era o seu nome, não se você tinha a cadeira reservada nos lugares por ser importante. Somente o que você fez, o que nós fizemos. E a mente aí está no foco deste julgamento. Nós vamos fazer um breve intervalo para irmos para a última parte deste capítulo 7º, que vai ainda nos ensinar muita coisa. Eu aguardo você. Estamos de volta com a parte final do capítulo 7º e eu tenho certeza que, tanto para mim quanto para você, essas descobertas são muito valiosas. Às vezes a gente se perde querendo vantagens, querendo ser poderoso, querendo fazer tudo o que a nossa vontade deseja e esquecemos dos efeitos. Então agora, nós vamos acompanhar a leitura da parte final para entendermos os efeitos negativos e assim evitá-los, ok? Nós vamos então, me acompanhe, vamos até a sala de leitura e aí a gente vai ler o que está faltando. Vamos lá? Estamos de volta com a quarta e última parte do nosso capítulo 7º. Acompanhe o texto. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir. Calderaro, ampliando-me, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certamente, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Então Calderaro, apressadamente, terminou de me explicar. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes satisfaz, detendo-se nas questões da periferia, por estarem distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Em referência aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a um jovem amigo.
Neste momento, a mãezinha, que ainda não tinha 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Ela estava encarnada. Parou, estacou tristonha, de pé, junto ao berço, afagando a fronte aljofrada, molhada de suor, ao fim das contorções que estavam ali acontecendo. Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e o abraçou, envolvendo-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a mãe entrou a orar, banhada em lágrimas, assemelhando-se a um cisne da região espiritual, a desferir, a emitir maravilhoso cântico. Enquanto o calderaro trabalhava, reparando as suas forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios, que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, André, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece da mãe. A jovem senhora entremeava, intercalava de ponderações humanas a cordial, a respeitosa rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Ela havia se casado há 9 anos, sonhando um jardim doméstico cheio de rebentos de filhinhos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta numa face horrível de monstruosidade, de sofrimento. Por quê? Interrogava suplicante. Nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia. Por que o martirológio, os padecimentos dos seres pequeninos? Em vão, percorrer a gabinetes médicos e ouvir a especialistas. Foi tudo inútil. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil, ela, a mãe, e estava exausta. E chorava implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta. Depois que Calderaro terminou a tarefa que lhe competia, aproximou-se de mim perguntando: você deseja responder ao pedido, ao apelo, em nome da inspiração superior, ao apelo da mulher, que ela está rezando pedindo ajuda? E eu recusei dizendo: oh não! Aleguei que isso me era de todo impraticável, principalmente depois de ter ouvido a irmã Cipriana, renovando corações com o verbo inflamado de amor. Então, Calderaro contrapôs, num gesto bondoso: aqui, André, não falaremos a corações que odeiam, e sim a um torturado espírito de mãe que reclama estímulo fraterno. O conhecimento e a boa vontade que dispomos podem fazer muito. Sorriu, benevolente, e acrescentou: além do mais, é necessário que nos diplomemos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Olhando para mim, eu ainda disse: muito obrigado, muito comovido. Agradeço a deferência, a consideração, mas André fala: eu furtei-me, eu fugi de fazer. Seria ele mesmo, Calderaro, quem falaria em resposta à súplica da mãe. Minha condição era a de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir dele as sublimes lições. Então, o abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais da mãe, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se ele fosse um desvelado, um carinhoso pai falando ao coração materno, ao coração aflito da mulher. Profundamente sensibilizado, eu notava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento, um renovado ânimo. Observei que na epífise, a glândula pineal, havia-lhe surgido suave foco de claridade radiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes.
A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se emanaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Olhou o pequeno, agora calmo, através do denso véu de pranto, de lágrimas, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Pensava ela, sim, Deus não a abandonaria. Ela pensava que Deus lhe iria dar forças para cumprir até o fim o seu empreendimento, que tomara aquele que ela havia se comprometido com ânimo, este empreendimento que ela tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento, o desventurado filho da sua carne, como se fosse um tesouro celeste. Seu amor cresceria, avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno do que seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia, de mais carinho e de mais arrimo ou amparo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria então confiar no Supremo Pai? Deus saberia. Serviria ao Senhor sem perguntar. Amaria seu filho pela necessidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Num transporte então de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com a alegria, o júbilo de quem beijasse um anjo celeste. Surpreendido então, diz André, vi que numerosas centelhas, numerosas fagulhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Da parte delas, elas também se inclinaram, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está terminado, André. Vamos. E indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando esta criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra talvez sugiram aquela morte suave, a eutanásia. Ignoram que, entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração de mãe, devolve, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Que diferença, não é mesmo? Que diferença do mata porque está sofrendo, quando agora eles podem viver e consertar, podem se perdoar graças a esse desejo de serem bons, que nenhuma eutanásia consegue realizar. E aí a gente vê como é bela a ação dos espíritos amigos, atuando sobre as pessoas que estão com a alma aberta para receber essas dádivas. A mulher foi orar, ouviu o ruído do pequeno agitado pela perseguição das entidades que estavam instalando nele, estavam destilando, estavam colocando em sua mente o peso do fel de seus erros. E agora, ela o abraça, ela ora a Deus e compreende em resposta às suas preces que Deus não é mau, que aquele ser está naquela situação por alguma coisa que Deus sabe, mas que ela vai fazer de tudo para diminuir o sofrimento. E então vai permitir que, com essa sua emoção, multiplicando suas forças, não apenas o seu pequenino se torne melhor e mais calmo, mas que também aquele jorro de luz, de fagulhas luminosas, caia sobre os seus dois outros futuros filhos, aliviando-os também do processo de perseguição. Puxa vida! Ai,
Quanta coisa linda e quantos problemas nós poderíamos evitar se não permitíssemos perder a vida em futilidades, não é mesmo? Em atitudes distantes da verdadeira fé, da verdadeira verdade, procurando satisfação nos caprichos de comprar, nos caprichos de beber, de se embebedar ou de se drogar. Nós estamos abrindo um buraco, um bueiro bem profundo, escuro, lodacento, aonde vamos mergulhar a nossa mente. Mas os Espíritos estão nos ensinando a sair dali. No capítulo da semana que vem, nós vamos falar sobre o Santuário da Alma e vamos aprender muita coisa com ele. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos seus e-mails, pelas suas palavras generosas. E nós nos veremos novamente no próximo programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado e muita paz.